Porque até para a gente se divorciar, a gente precisa estar pacificado com o cônjuge. O verdadeiro divórcio, o divórcio que não desagrada a Deus, é aquele divórcio que os cônjuges fazem com respeito, dignidade, paz e cuidado mútuo. Porque na velha aliança, diz Malaquias que Deus aborrecia o divórcio. Aí o pessoal fica pensando que é assim, o cara casou e depois se divorciou de tristeza, de infelicidade, Deus fica com ódio dele. Não, não sabem o contexto, não sabem a história, não sabem nada. O divórcio, naquele tempo, deixava a mulher abandonada num estado de mendicância, ou ela virava uma prostituta para se manter, ou ela casava com um homem sem reputação também para juntos os dois marginais sobreviverem. E os filhos não terem futuro praticamente, porque os pais de 3.000 anos atrás abandonavam tanto a mulher quanto muitas vezes os filhos, como os de hoje fazem também. Então aquele divórcio era abominável porque não tinha lei de proteção nenhum da mulher divorciada, dos filhos, não tinha pensão, não tinha nada, e tem mais. Naquele tempo do profeta Malaquias, o pessoal estava se divorciando a 3 por 2. Tinha gente que não ficava casada nem uma semana. Casava, comia a mulher como queria, pagava lá um dote para o pai, depois de uma semana ele já tinha outras em vista, aí ele se separava, a repudiava, conforme a lei de Moisés, a mulher ficava danada, prostituída, enlutada, mendicante, largada, não tinha nada, não tinha amparo, não tinha INSS, não tinha legislação de proteção, não tinha nenhum tipo de cuidado pelos filhos, não havia todas as instituições de amparo que a gente tem. Não, o único amparo era o marido, que nesse caso era um leviano. Aí uma semana depois ele já estava casado com alguém. Se a mulher anterior da semana anterior ficasse grávida, o problema era dela. Se a outra ficasse, e havia em Israel, os documentos mostram, documentos do 3º século, do 2º século e do 1º século antes de Cristo e do 1º século depois de Cristo, você encontra registros bizarros, até de gente que se casava de manhã com uma mulher, se divorciava depois de tê-la traçado e à noite casava com outra, de tão maluco que o negócio estava. Esse era o contexto de Malaquias, onde se diz que Deus odeia o divórcio, e essas são as razões sociais da calamidade daqueles divórcios. Mas hoje em dia, quando uma pessoa se divorcia, em geral é porque casou sem amar ou casou precipitadamente. Quando é crente, casou com uma menina nova e ele novo casou para transar. Aí depois de 5, 6 anos descobre que foi tudo equívoco, produzido e patrocinado pela religião e seus conceitos de pecado. Aí faz o cara pecar mais ainda do que se tivesse solteiro transado com a menina. Se desse certo, continuava. Se não desse certo, se separava. Mas não tinha filho na história, nem tinha culpa pesada na história, nem tinha tudo o que acontece depois. Mas a religião prefere coar o mosquito e depois engolir um camelo.